TheCast no ar. E mais uma vez estamos começando o nosso podcast, o podcast que destrava ideias. E como sempre, inovando, trazendo gente nova, gente que a gente está conhecendo nessa jornada. E a gente aproveita também para pedir a você que se conecte com a gente. Vai lá no nosso YouTube, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Mas, sem querer abusar, ainda peço mais. Você vai lá e pede para que encaminha para os seus parentes, amigos e tudo mais, para que vocês possam fazer parte desse time do nosso TheCast. E hoje, gente, decidimos convidar uma pessoa que conhecemos há pouco tempo. O digital tem essa pegada maravilhosa, que você já conhecia e passa a conhecer pessoalmente assim de imediato. E vamos conversar hoje com um convidado também especial, Clóvis Ferretti, de São Paulo para Maceió e de Maceió para o TheCast. Bem-vindo, Clóvis. Muito obrigado, uma honra estar aqui com você. Desde já agradeço o convite, né? E uma honra estar aqui falando com você e com toda essa tua audiência. Boa. Clóvis, eu que também sou um admirador dessa pegada da mentoria, do coach, do desenvolvimento humano, da análise do comportamento humano, foi o motivo pelo qual nos ligou, né? Nos deu essa liga. E você está aqui para exatamente trazer um pouco da tua história e falar também sobre o comportamento humano. E a gente escolheu aqui em conjunto, nós dois, um tema para lá de agradável. Ter razão ou ser feliz? Olha só, essa é uma pergunta que muita gente faz. E você, como uma pessoa que já milita na área, já trabalha, a resposta para essa pergunta, se você fosse trazê-la para a gente de bate-pronto, qual seria? Ter razão ou ser feliz? Essa pergunta é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil? Sim. Mas a resposta, em alguns momentos, não é tão fácil assim, né? Porque o senhor tem que levar em conta várias coisas, né? Várias especificidades que eu tenho, que você tem, que quem está aqui tem, que é diferente, né? Sim. Nós temos perfis diferentes, temos valores diferentes, né? Quando você entende isso, a resposta fica um pouco mais fácil, né? A pergunta é fácil, a resposta nem tanto assim. Eu concordo com você. A resposta é porque a pergunta é meio que só é uma. A resposta aqui é várias, porque depende de cada perfil. Mas, no geral, se a gente fosse fazer, Clóvis, uma média ponderada, a resposta que mais poderia prevalecer, qual é? Cada um tem a sua. E você pode ser os dois. Você pode ter razão e pode ser feliz. Deve ter razão e deve ser feliz. Mas em algum momento eu não preciso levar tanto a 100% o meu perfil, né? E não preciso abrir mão em 100% daqueles meus valores, do meu perfil, né? Vou me transformar numa outra pessoa? Não, não faça isso. O que você vai fazer? Circunstancialmente eu vejo qual é o meu perfil, vejo os meus valores e eu flexibilizo circunstancialmente. Em alguns momentos as pessoas falam, puxa vida, vou ter que me tornar uma outra pessoa. Não, de forma alguma, porque senão você não aguenta, né? Ninguém merece ficar longe daquilo que nós somos naturais. Mas eu tendo consciência disso, né? E circunstancialmente flexibilizando, é o melhor. Daí dá para ter razão e ser feliz. E ser feliz. Eu vou trocar em miúdos e vou estreitar mais a pergunta, porque eu sei que você é um cara habilidoso e vai responder. Vamos lá. Em forma circunstancial, relacionamentos tem vários. Um relacionamento amoroso, por exemplo, que é uma área onde tem um peso, digamos, maior, porque principalmente quando você tem filhos e tal. Em um determinado embate, onde você precisa tomar uma decisão e, de repente, a circunstância, como você bem colocou, as questões circunstanciais, não são tão favoráveis à razão, digamos assim. Você termina não tendo tanta razão. Para você prosperar, continuar, ser feliz e tal, numa situação como essa, em linhas gerais, você como uma pessoa que também aconselha, que também escuta as pessoas, que está fazendo um grande trabalho nessa área, né, como coach, a gente inclusive até vamos te apresentar melhor, você é analista de perfil comportamental, você é um master coach, consultor de empresa, lida com gente. Sim. Nessa circunstância que eu falei de um relacionamento, o ideal é a pessoa ir para a luz da razão, o preto no branco, ou a pessoa ceder um pouco e, de repente, ser feliz? Qual o conselho predominante no seu caso? Legal. Quando você fala se a pessoa ceder um pouco, a gente tem um termo que a gente usa muito, que é flexibilizar, né? Você tem o teu perfil, o teu relacionamento, tua esposa, o teu companheiro tem o perfil. Você identificando esse perfil, né, você consegue conectar melhor, você consegue flexibilizar melhor.
Vamos lá, vamos voltar ao tempo do namoro, né? Boa. Como boa. é o nome da esposa? Vamos pegar uma esposa aqui como exemplo. Vai, Isaac. O Isaac. Adriana. Então, o Isaac conheceu a Adriana. Então, o Isaac viu a Adriana e viu que a Adriana tinha um perfil, tinha um comportamento. Ele foi lá, entendeu um pouco o comportamento da Adriana, foi lá e conectou. A Adriana olhou para o Isaac e falou, o cara é boa pinta, eu quero conectar com ele. Foi lá, entendeu um pouco o Isaac, isso subconsciente, entendeu e se conectou sendo um pouco parecido com o Isaac. Então, eu entendo você, fica um pouco parecido para conectar. Você me entende, fica um pouco parecido para conectar. Por quê? As pessoas têm uma conexão maior com o perfil mais próximo ao seu. Né? Então, quando eu estava namorando, o que eu fazia? Eu entendia o perfil, me conectava, flexibilizava e conectava. Com o passar do tempo, o amor acaba? Não, de forma alguma. O amor aumenta. Você tem filho, cumplicidade vai aumentando, né? Mas o que eu faço? O que a pessoa faz em alguns momentos não é uma regra, né? Pode ser que ele comece, em vez de eu flexibilizar e me tornar um pouquinho a pessoa, eu trago a pessoa para o meu perfil. E eu começo a trazer, a pessoa começa a me levar para o perfil dela. Ao invés de eu flexibilizar, entender o perfil, me conectar, eu começo a trazer a pessoa para o meu perfil. Eu começo a querer transformar a pessoa. Isso pode ser, não é uma regra, novamente, que não dê certo. Sim. Então, quando você flexibiliza, você tem ganho em todas as áreas, né? Seja na empresa, a gente trabalha muito com empresa e você vê que tem pessoas lá que têm um modelo mental e um perfil. E a equipe é totalmente diferente, né? A gente tem uma frase que a nossa avó falava, que era, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Essa frase é bacana, mas o efeito prático dela beira o zero. Porque se eu trato a pessoa como eu gostaria de ser tratado, eu vou apenas dar valor àquilo que tem valor para mim, é o meu perfil. Entendi. Aí você meio que quer que a pessoa seja igual a você, exatamente, o que não é tão legal. Exatamente. Quando você fala flexibiliza, dá a entender, pelo menos eu vou entender, que nesse caso, prefira ser feliz. Jogo de cintura, é isso aí. Jogo de cintura. Isso aí, eu tenho que abrir mão, eu tenho que me tornar uma outra pessoa? Não, de forma alguma, senão você vai pagar o preço em algum momento, né? Você tem que ter consciência disso, o porquê você está fazendo aquilo e seguir. Acredite, quando você mais flexibilizou na empresa, com os amigos, com o relacionamento, foi quando possivelmente foram os teus melhores resultados. Pensa aí. É verdade. Eu tenho muito mais a explorar, Clóvis, sobre esse tema, mas nesse meio tempo eu quero conhecer um pouquinho também mais você. Né? Clóvis Ferretti está aqui em Maceió, chegando de São Paulo, e eu queria conhecer assim, um pouco da tua história, Clóvis. Como é que você, quando começou sua carreira e tal. Antes da gente voltar à fita e seguir a linha do tempo, eu quero saber o que foi que você veio fazer em Maceió. Só porque você veio tomar um banho de mar aqui, ocasionalmente, gostou e não quis mais voltar. Isso procede? Como foi isso? Banho de mar aqui é sempre maravilhoso, mas usa protetor, né? Senão fica vermelho igual eu tô. Nós tivemos nós somos de São Paulo, né? Eu sou gaúcho, né? Já saí de São Paulo. Sim. Fui para o Rio Grande do Sul quando eu era menino. E estava em São Paulo trabalhando, atendendo as empresas, quando apareceu a pandemia, né? E a pandemia me deixou um pouco desconfortável, porque eu trabalho com treinamentos, a gente lida com pessoas, né? Auditórias, e aquilo não era mais possível. Então, tivemos ali 1-2 meses para se adequar, começar a fazer os treinamentos online. No começo foi o que me deu um desconforto muito grande isso, mas foi o que me deu uma flexibilidade, depois uma liberdade muito grande também. Por quê? Minha esposa, ela trabalha na área de compras, né? E ela teve uma oportunidade aqui em Maceió, para vir trabalhar aqui e desenvolver o trabalho que ela teve. Ela já trabalhou em grandes empresas em São Paulo e apareceu uma empresa de Maceió. Boa. E ela estava muito querendo, era o que ela queria, tinha tudo a ver com o que ela queria. E ela falou, Clóvis, vamos para Maceió? Opa, já entendi tudo. Aí eu pensei muito. Não quis ter razão. Eu acho que... Preferiu ser feliz. Minutos e topei, porque para mim, hoje eu tive com 60 pessoas, né? Num treinamento online. Tá. O que antigamente não era usual, hoje é muito usual. Eu vou para São Paulo uma vez por mês fazer alguns treinamentos presenciais, mas na maioria eu estou fazendo treinamento online, né? Então, isso me permitiu estar nessa cidade maravilhosa que eu não conhecia, né? Não conhecia, vim buscar saber um pouco mais aqui, estou conhecendo agora. Estou adorando
né? Adorando. Boa. O pessoal daqui é muito bacana, assim, eu me sinto muito em casa aqui Muito em Maceió, bom. né? Isso nos faz feliz ouvir isso de você e espero que você demore muito, bem mais, né? Aham. E é como você colocou, a flexibilidade que existe hoje com a internet, você pode morar, né, a depender da atividade em qualquer lugar do mundo. E Sim. se você pode, se isso é possível, estando em Maceió, melhor ainda. Mas você não perdeu, no caso, o link com São Paulo. Tá sempre Não, de forma indo, alguma. seus negócios e tal. Fiquei curioso. Você é gaúcho, Sim. nasceu no Rio Grande do Sul e, no caso, foi para São Paulo, com que idade? A pergunta principal, com relação à carreira profissional. No início da tua carreira, a tua principal escolha, a tua primeira escolha, qual foi? Para dar esse norte para hoje você ser o coach, o master coach que é. Qual foi a primeira? Eu fui estudar arquitetura, estudei arquitetura, trabalhei com arquitetura, né? Durante um tempo, trabalhei em escritório de arquitetura e trabalhei muito no ramo de mobiliário corporativo. Eu atendia grandes empresas, atendia grandes arquitetos de São Paulo, né? E eu me tornei gerente comercial, tinha equipe de vendas e dava muito resultado. Jadiel, eu dava muito resultado. Os donos da empresa me adoravam. Só que em alguns momentos a minha equipe não me adorava. E aquilo me deixava desconfortável. Poxa, eu dou de resultado, eu vendo, eu faço, aconteço, só que eu não sou admirado. Opa. Né? Em alguns momentos acontecia Vamos isso. explorar então, esse tema aqui. Caraca, o que é dar resultado? Eu dava resultado, os donos da empresa me adoravam, porque eu vendia. Só que algumas pessoas da minha equipe me adoravam, outras não. E aquilo me fazia mal. Eu falei, eu preciso me desenvolver. Isso para mim não faz bem. Né? Naquela ocasião, aproveitando o gancho, até pelo tema que a gente está dando, Clóvis, considerando que essa questão do ter razão, ser feliz, tem tudo a ver com comportamento, com análise comportamental. Você, naquela ocasião em que isto estava acontecendo, você tinha a consciência ou o ápice do autoconhecimento? Você se conhecia? Não. Eu Entendi. queria ter razão. Boa. Eu tinha razão. Né? Mas não era feliz. Às vezes, em algum momento... Mas não era feliz. Às vezes até arrogante, né? De realmente, eu estou dando resultado, então eu sou o cara e isso me fazia mal e não me fazia crescer, né? Então eu entendi isso e fui buscar meu crescimento pessoal, não profissional, né? Porque depois disso eu tenho um filho de 18, um de 14, o Frederico e o Henrique. Boa. E isso fez toda a diferença na minha vida, né? Eu ter procurado um desenvolvimento profissional fez com que hoje eu vivesse a maior melhor fase da minha vida, né? Eu estou aqui, eu estou fazendo esse trabalho há 10 anos, eu venho me desenvolvendo há muito tempo, né? Tá. Eu me preparei para fazer essa migração de carreira, né? Boa. Eu não foi de uma hora para outra que eu resolvi apostar, porque eu não apostei, realmente eu fui me preparando as minhas ações, né? Preparar a ação e para chegar onde eu estou hoje, né? Boa. E é muito gratificante porque eu vejo muito em alguns líderes hoje o Clóvis de 15 anos atrás. Que massa. Cometendo alguns erros que eu vejo que realmente era falta de conhecimento, falta realmente de você ter uma motivação. Eu não achava motivação, né? E eu vejo muitos líderes sendo assim hoje, né? O que a gente traz com o que a gente faz hoje? Consciência. Tem muitas pessoas que querem se transformar, querem transformação. Todo mundo quer, né? Transformação. Poucos pagam o preço para isso, né? E quando você adquire transformação? Quando você junta consciência e motivação, né? Consciência com motivação gera transformação. Quando você tem só motivação, muito dificilmente você vai ter uma transformação. Fica só animado. É uma animação. Exatamente. A gente vê que é a motivação do doidinho, né? Um grande amigo, Lucas, fala isso, a animação do doidinho. Porque ele vai lá, ele fica animado, só que não prepara nada. Ele não tem consciência. Quando você gera transformação, ou por forte impacto emocional, a gente teve a Covid aí que muita gente teve que flexibilizar. Sim. Empresas jamais fariam treinamento online. E hoje elas preferem fazer online, elas viram como a gente ganha tempo, né? Mas elas tiveram o quê? De passar por esse forte impacto emocional para se transformar. Na nossa vida, tem pessoas que têm que ficar doentes, né? Perder tudo, para aí sim, sob forte impacto emocional, se transformar.
Precisa ser dessa forma? Não. Quando você tem consciência, adquire conhecimento e consciência através de uma ferramenta, né? Emprega isso na tua vida, cara, bem... Foi o caso do Clóvis. O Clóvis, na temporada que esteve como arquiteto, desempenhava um bom trabalho, mas não tinha essa consciência, esse autoconhecimento, e ao ponto de que você ficava... E isso foi o principal motivo que fez você migrar para uma outra atividade, e um tanto até diferente, embora a arquitetura ela tenha uma relação forte com o trabalho de relacionamento humano, né? Porque você está sempre com o cliente, você está sempre analisando gostos, comportamentos também, mas nunca igual ao que você faz hoje, né? Tão igual. Qual foi o principal gatilho que te fez mudar? Então, o principal gatilho foi exatamente procurar ser melhor do que eu era, né? E sempre que eu casei, eu queria ter filho. Eu casei, minha esposa, a gente já programava, né? Meus filhos, antes de ter meus filhos, já amava meus filhos. E eu senti ali que eu precisava me desenvolver como ser humano, né? Realmente me desenvolver. E quando eu percebi que aquilo que eu já estava fazendo no meu desenvolvimento, sem ter muita consciência, procurei pessoas, procurei mentores perto e começou a fazer sentido, eu falei, é isso que eu quero. Né? E eu fui me aperfeiçoando, procurando, em algum momento, sem condição financeira, mas procurando realmente quem agregasse para mim. Investir nessa questão. E você que está aí, em algum momento, fala, puxa vida, Clóvis, como eu queria fazer isso, mas eu não tenho grana. Esquece. Dá uma chegadinha no Paulo Vieira, né? Em outros mentores, você tem material de graça. Caramba. Acesso, você tem vídeos, você tem depoimentos lá de graça no Instagram deles. Só não vai lá beber dessa água quem não quer. Muitas vezes essa desculpa de não tenho, não funciona. Realmente em algum momento até uma sabotagem ali da pessoa, não deixa eu ficar aqui porque eu estou acostumado. O meu relacionamento não tá bom, mas já tá bom assim do jeito que tá. Para que eu vou me desgastar, sabe? Isso vai dar um trabalho danado, não, né? Não é uma regra, volto a falar, mas em alguns momentos acontece isso também, né? Você citou, Clóvis, um nome aí que eu também o conheço e sou um admirador do seu trabalho, é exemplo de outros grandes nomes que tem no Brasil. São poucos, mas tem, né? E Paulo Vieira é uma referência, um cara que faz um trabalho... Foi com ele, ou foi através do trabalho dele que você se identificou, para que você buscasse esse autoconhecimento? Foi o caso? Sim, começou ali. Eu fui num primeiro treinamento do Paulo, que hoje é treinamento para 15 mil pessoas, 12 mil pessoas. O último presencial foi 9 mil pessoas em São Paulo. Na época eram 600 pessoas, né? E eu vi ali que alguma coisa que ele falava, muitas coisas que ele falava, eu já praticava na minha vida e dava resultado. Eu falava, caraca, então se isso está funcionando sem eu ter um conhecimento, aonde eu vou se eu realmente... tiver mais consciência e estudar. E eu vou te contar um segredo, eu não gosto muito de ler. Nunca gostei. Eu gostei muito de estudar pouco quando eu era pequeno. Olha aí, gente, o caso à parte, o cara tem que ser inteligente, porque o cara que é master coach, que o cara que faz o trabalho que ele faz e não gostar muito de ler, esse muito talvez ele está dizendo que tem que ser muito Não, mesmo. Eu não gostava, não quer dizer que eu não faça. Olha que legal. Eu não gostava muito de ler e não gosto. Eu vou contar para vocês, hein? Tô contando aqui para a audiência toda. Mas assim, não é o que eu gosto que eu tenho que fazer. O que vai mudar teus resultados, não é o que você gosta de fazer, acredite. É o que você não gosta. Você tem que pagar o preço. Né? Então, eu li muito, né? Eu teve processos de coaching que eu fiz, que eu tive que ler demais. E eu li. Demais não, porque ler nunca é demais, né? Mas era desconfortável para mim. Era muito mais fácil eu sentar e ver um filme do que ler, né? Mas, caraca, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Não tenho que fazer o que eu gosto. Passou ali. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo o que eu gostava. E o resultado não vinha, né? Você tem que pagar o preço. Quer mudar? Você tem que fazer o que você não gosta também, né? Não é só fazer o que você não gosta. Isso é impactante, viu? Porque o que tem de gente aí só querendo fazer o que gosta e achando que o que está fazendo não é bom e vai buscar fazer outra coisa para ser o que gosta. E quando chega, muitas das vezes, vê que também não é essas coisas todas. E às vezes o problema não está nem no fazer, é na pessoa, pode ser? Sim, sim.
E você tem muito... Eu tinha alguns comportamentos que não combinavam com aquilo que eu queria. Não combinava com aquilo que eu queria chegar, onde eu queria chegar. No momento que eu botei uma meta, o que eu queria, e onde eu queria estar dali 10 anos, ali 15 anos, ficou mais fácil para mim, né? Um dos momentos mais... você falou de mudança, de virada de chave, né? Isso, eu trato muito de transição de carreira. Então, essa temática me interessa muito. A transição de carreira, para mim, começou na minha transição de comportamento humano. Olha que interessante. Eu não consigo desassociar isso. Eu tinha comportamentos maravilhosos, profissionais, só que em alguns momentos não tão bons pessoais. Isso interfere. Né? Não tem como desassociar. Eu tinha muitos amigos valorosos, amigos bacanas, mas eles tinham algum... A gente tinha... Eu gostava muito de beber. Ser bem boa. Eu era cervejeiro, viu? Nada contra o cerveja. Eu tenho grandes amigos aqui que são bebedores de cerveja e tá tudo certo. Só que eu não Peraí, eu fiquei curioso. Mas tu era ou ainda é? Agora eu fiquei curioso. Não, eu faço... por opção, há 10 anos atrás, né? Fez 10 anos, 11 anos agora, dia 1º de outubro, eu resolvi parar de beber. Mas eu parei de beber por uma semana. Eu falei, caramba... aniversário do meu filho, e ele ganhou uma camisa, né, do Corinthians, e a camisa ficou grande. Ele chegou e falou, pai, amanhã você vai comigo trocar a camisa que o meu tio me deu? A camisa ficou grande, você vai trocar? Eu falei, vou trocar. Eu falei, mas não respondi para ele. Não, desculpa, a gente corta que eu me emocionei aqui. Vamos voltar de novo. Faz parte, meu amigo. A emoção faz parte do enredo. É vida que segue. Filho é filho, meu amigo. Então. E você foi trocar a camisa? Eu não fui trocar. Ele falou, pai, vamos trocar a camisa? E ele falou, a camisa ficou grande. Pai, vamos trocar a camisa do Corinthians comigo amanhã pra gente ver o jogo? Pai, vamos. Pai, você tá bêbado, né? Caramba. Porque eu não tinha respondido. E eu não respondi porque eu tava vendo TV. O que eu fiz? Né? Safo, assoprei a barriga dele, dei um beijo nele, apertei e falei, caramba, né? Deixa eu compensar ele com isso, né? Deixa eu dar uma atenção aqui. E fui dormir. Dormimos, acordamos no outro dia, ele veio correndo... Mas eu fiquei curioso, você não estava bêbado? Eu estava. Estava bêbado. Entendi. Estava bêbado, assim, eu não estava bêbado, mas eu não respondi. Não precisa estar bêbado para não responder. Isso que eu digo comportamento, eu não dei atenção para o meu filho. E ele falou, já não é a primeira vez que você faz isso, papai. Sempre que eu falo com você, sempre que você falar comigo, eu te respondo. Entendi. E eu fui dormir, no outro dia acordei, ele veio correndo na minha direção, eu falei, caramba, ele não sentiu aquilo. Eu acordei mal. Falei, se ele não sentiu, eu vou aproveitar o momento. E vou dar atenção no que ele me falou. E eu resolvi ficar uma semana, fiquei 1 mês. Depois de 1 mês, eu falei, hoje tem churrasco aqui no prédio, hoje eu vou beber com meus amigos. Botei uma cerveja no copo e falei, eu mereço. A hora que eu fui beber, eu falei, eu mereço? Eu mereço o que me faz bem. Eu mereço estar onde eu estou hoje, sendo admirado pelo meu filho, porque ele prestou atenção que eu estava fazendo aquilo. Que massa. Eu falei, eu não vou ficar. Eu achei uma motivação, motivo da minha ação. Se você não está achando motivação, é só você desassociar isso, motivo da ação. Ah, eu não tenho motivação. Tem, todo mundo tem motivação. O motivo da minha ação. E naquele momento, o motivo da minha ação foi meu filho. Que massa. E eu tenho certeza absoluta que isso foi um ponto de partida na minha vida total. Né? Meu pai, meu filho... Isso de lá pra cá, aí tu não bebeu mais? Não. E olha que interessante. Quando me perguntavam, Clóvis, você sente vontade? Eu fiz um acordo comigo. Eu falei, se alguém perguntar se eu tenho vontade, eu vou falar não. Eu vou estar mentindo para mim? Não. Eu vou estar acostumando o meu cérebro àquilo que eu quero. Não sinto. Eu não dei... escolha para eu saber se eu tinha vontade ou não. A resposta era não tenho. E alguns amigos se afastaram. Caramba. Falaram, nossa, Clóvis. E para mim, assim, eu entendi... Eu tenho um amigo que diz assim, Clóvis, não confie em um homem que não bebe. Eu já ouvi vários falar isso. E um dos que falou isso para mim, um grande amigo, depois de ver onde eu estava, vamos dizer, o que eu tinha feito da minha vida... mas foi um pouco tarde demais, porque ele acabou perdendo algumas coisas que ele tinha. Enfim, chegou para mim e falou, Clóvis, eu quero entender o que você fez
porque o que eu julguei lá atrás eu vejo que faz sentido e tá tudo certo, né? A gente tá falando em contágio social, lógico. Né? E a gente brinca aqui, mas a gente respeita. E o que bebe, o que não bebe, mas é óbvio que... Sabe beber, amigo, o resultado tá bom? Continua e tá tudo certo. Se for dirigir, passa a minha esposa chave. bebe, a Daniela gosta de uma cervejinha com as amigas na Olha praia, aí, lógico. Daniela, um abraço pra você. Aí eu quero ver como é que você se comporta aí, quando sai os dois, né? Pelo menos é quem vai dirigindo é tu, né? Mais tranquilo. Mas ela toma a cervejinha dela, sim, né? Sim. O meu filho de 18 anos tem os amigos, às vezes ele toma a cerveja com os amigos. O filho que você, naquela ocasião... Isso, porque assim, eu não tenho que seguir o padrão do papai. Eu tenho que entender e ser responsável por fazer as coisas. Naquele momento eu não era. Mas não é porque eu tive um problema em algum momento e não era problema de eu sair cambaleando. Lógico. Apenas a bebida estava tirando um pouco do foco do que eu queria. Sim. Estava me atrapalhando e, estava tirando a admiração da minha esposa. E quando a esposa para de admirar, não tem jeito. A pessoa começou a perder admiração em você, a esposa. É verdade. E vice-versa, né, Clóvis? E vice-versa, né? Então eu vi que minha esposa estava perdendo um pouco de admiração e meu filho perdendo admiração. Isso, o meu relacionamento com meus filhos hoje é maravilhoso, né? Os amigos que eu tenho em Maceió são os amigos do meu filho, né? Boa. Da escola dele, tem de 18, 19, né? E a gente tem uma relação muito... E eles tomam a cervejinha deles. São meninos ótimos, meu filho é maravilhoso. Rapaz, eu queria ver o Clóvis numa rodinha com amigos, ele sem tomar uma, né, Cássio? Mas o Cássio é um desses também, pô. O Cássio não bebe, não. Cássio, deixa eu te contar. Ele incentiva todo mundo a beber e não bebe. Que covardia, Você acredita, eu tenho amigos no clube. Incentiva, é daí. Ô, Isaac, é sacanagem Tem amigos meus em São Paulo, da Embi Tênis Clube, que eles sentavam, a gente sentava e tomava, eu tomando meu refrigerante, tudo. Eles iam encher e botar meu copo, toma mais um. Eu falei, não bebo. Você não bebe? Eu falei, não bebo. Quando você me viu bebendo? Nossa, é mesmo, você não bebe. Porque eu não perdi minha espontaneidade. O meu, vamos dizer, eu gosto muito de estar com as pessoas e gosto muito de falar. Mas tu é um cara muito comunicativo, cara. Se tu isso, beber, será pior. Não... Quer uma dica? Continue firme, não beba não. Tá tudo certo, é isso eu aí. Eu também tô nessa. E foi uma transformação que eu tive na minha vida que me ajudou muito. Por isso que eu falo, eu não consigo, quando eu vou em empresas, Jadielson, eu não consigo desassociar as pessoas. Puxa, eu quero um funcionário com uma performance maior, meu funcionário... Ok, mas olha esse funcionário como uma pessoa, né? Que tem uma história ali. Ele não é uma foto, ele é um vídeo. Ele teve uma primeira infância, uma segunda infância, teve todas as experiências da vida dele, que em algum momento isso pode estar fazendo com que ele não performe bem, né? Tem algumas pessoas que me ligam e falam, Clóvis, preciso de você aqui. Falou, vou na tua empresa, o que você quer? Você tem que ensinar meus vendedores a vender. Quanto tempo tem os teus vendedores? Aí tem um que tem 10 anos, outro tem 5. Mas você tem que vir aqui ensinar eles a vender. Eu falo, eu não vou, amigo. A parte técnica eu vou te dar, a gente tem uma técnica em venda, mas você não é ensinar a vender. Tem pessoas ali que têm 60 anos que são excelentes vendedores. Tecnicamente, eu tenho que entender por que ele não está vendendo. Boa. O que está fazendo com que você... Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como fazer, eu sei o porquê fazer, mas eu não consigo fazer. Boa. Muitas vezes pelo comportamento, e é muito natural. Né? Por isso que eu digo, adquirir conhecimento, adquirir consciência e motivação, fica muito mais fácil você transformar. Muito bom. Eu vou voltar a fita para esse tema, que é muito importante, que você está colocando aí, com relação ao seu papel como uma pessoa que chega na empresa, orienta e tudo. Mas eu vou voltar a fita um pouco antes, e falando da sua decisão, mas fazendo uma reflexão sobre a atividade que você hoje exerce, que é uma atividade extremamente brilhante, para muita gente que não conhece, pode conhecer a partir de agora. Mas, Clóvis, existe algumas pessoas que ainda não conseguiram entender, compreender e dar o devido crédito a uma atividade como essa de alguém que faz análise comportamental, que faz o serviço, que faz o trabalho de mentoria, de coach e tal. A minha provocação é exatamente essa. O que você diria para convencer as pessoas que de repente têm um preconceito, que discriminam esse tipo de trabalho? Eu digo isso porque também eu faço parte de uma parte dessa linha de trabalho e sou consciente de que muita gente entende, eu tenho amigos, inclusive, que eu tenho uma boa relação, mas que não, esse papo é negócio de coach, rapaz, balela do caralho, entendeu? Assim,
E eu sei que não é bem assim. Eu, como professor de recursos humanos que sou também, eu sei que existe a questão toda que envolve, que embasa o comportamento humano. Mas Clóvis Ferretti, o cara que já está nessa área há um bom tempo, o que você diria para convencer essa plateia, essas pessoas que não conseguiram entender ainda esse tipo de trabalho que lida com o comportamento humano? Convence a gente, por favor, vai. Vamos lá. Eu entendo todos vocês. Eu entendo. O que é o coach hoje, né? Se você pegar a tradução do inglês para o português, é treinador. Então, muitas pessoas hoje são coach, por quê? Porque são treinadores, né? Tem algumas pessoas se aventurando, sim, pessoas com boa vontade e tudo, mas você vê na internet hoje muito conteúdo. E é bom que tenha mesmo, né? Mas tem alguns conteúdos que você vai, identifica algumas coisas e não dá continuidade. Então, a pessoa vê ali, o cara fala sobre procrastinação. Pô, legal, vai explicar o que é procrastinação. O cara que viu aquilo, ele entende o que é uma procrastinação, ele entende que é um procrastinador e tá tudo certo, fica por ali. Então, eu não sei o que fazer com aquilo. Eu provoco, igual você fala, né? Eu faço a provocação, a pessoa se identifica e depois eu não colaboro com ela aonde ela pode melhorar, né? Então, eu vejo que tem muito conteúdo, né? Inclusive, o Zé Luiz, da 89, uma rádio de São Paulo, numa conversa, ele falou: Clóvis, esse Porta dos Fundos aí que fizeram uma gozação com o coaching, né? Como é que você se sente? Eu falo, eu fico muito tranquilo, porque eu me apresento como coaching porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço na vida das pessoas, né? Mas eu entendo a Porta dos Fundos fazendo aquela sátira, porque realmente, em alguns momentos, as pessoas estão até medicando sendo coaching, e é um absurdo, né? E você falar de psicólogos, o que eles fazem não é, não tem que ser, substituir o outro, né? E a importância que o psicólogo tem na sociedade é muito grande. Ele faz coisas que eu não faço, né? Nós podemos ser complementares, né? Em alguns momentos as pessoas acham que ou é um ou é outro. Não, tem coisas que o psicólogo faz que eu não me atrevo a fazer, né? Tem coisas que o coaching faz que o psicólogo não faz. Tem um caso de um grande amigo que virou meu amigo, que é o Sander, né? Que ele tem... ele se recuperou, hoje está na melhor fase da vida dele, onde ele tinha o psicólogo dele, o terapeuta dele, e nós íamos começar um processo de coaching. Eu falei, cara, eu não tenho direito de fazer isso. Primeiro que eu não conhecia muito o assunto de adicto, que é um assunto muito sério, né? E o psicólogo já estava fazendo um trabalho muito sério. Quem sou eu para ir lá e interferir num trabalho que um psicólogo está fazendo? Que quantos anos... Não que eu não tenha estudado tantos anos assim, eu estudei também muito, né? Mas era um trabalho específico que eu não quis interferir. Perfeito. Mas o que eu fiz? Eu trouxe para ele análise de perfil comportamental, né? Ele preencheu, a gente viu e ele falou, Clóvis, aqui muitas coisas que eu vi, né, que eu realmente paguei o preço na minha vida, eu estou descobrindo agora com análise de perfil comportamental. Isso ele já fez, ele tem terapia direto, né? É um cara fantástico. Sim. Sander Mack é um cara assim, eu admiro muito, é um exemplo, né? Em alguns momentos foi um exemplo que não era um exemplo muito bom, né? Por algumas coisas que ele passou, e hoje é um exemplo muito positivo. Ele teve a filha dele agora, a Sofia, né? Casado com a Adri, é uma família linda. Que massa. Né? Mas ele pagou o preço, e hoje ele vive a melhor fase da vida dele, e eu tenho certeza que o melhor está por vir. Mas ele tinha lá um psicólogo, né? Tinha um terapeuta, e eu não fui fazer processo de coaching com ele, mas eu consegui fazer o quê? Ajudá-lo através da análise de perfil comportamental, né? Fazendo um gancho nessa mesma linha da sua fala, e eu quero falar um pouquinho sobre os perfis, para depois meio que provocar o seu entendimento quanto àqueles que não concordam ou que não entendem, não conseguem compreender. Mas sobre os perfis, é uma coisa que você se especializou. Sim. Isso é muito bom, já percebi na nossa conversa aqui antes, né, que você faz esse trabalho de identificação. E é como você bem disse até agora há pouco. Não é obstante você apenas descobrir o que é, mas o que fazer com aquilo, né? Porque você vai lá e descobre que procrastinação não é bom. Sim, e aí? Eu faço o que agora a partir disso? Os principais, quais são, para a nossa audiência, por favor, Clóvis, os principais, ou quais são os perfis comportamentais
predominante. Ao que me consta, são 4. Faz um comentário, por favor, sobre esses 4, porque aí a partir disso a gente vai desenvolver também aqui uma análise, de repente, que vai ajudar a nossa audiência. Quais são os principais perfis? Então, os perfis eles são 4, perfis comportamentais. A gente vai um pouco além, né? Bem além dos perfis. A gente vê perfil, tipos psicológicos e teoria dos valores pessoais. Falando no que diz respeito ao perfil, são 4, né? Você tem a dominância, você tem a influência, você tem a estabilidade, que é o S, seria em inglês, né? Estabilidade, o S do DISC e o C, que é o conformidade, né? Cada um com a sua especificidade, né? E quando você entra nesse caminho e começa a entender isso, as conexões mudam. Mudam, assim, muito, muito. Ô, Clóvis, já fiquei curioso. Você não bate papo com alguém, de repente, obviamente, tem ferramenta para fazer essa avaliação, mas num possível bate-papo, como a gente está aqui, né? A gente se conheceu faz pouco tempo, mas já conversamos, tudo. Um profissional desse seu nível consegue identificar o perfil comportamental dessa pessoa? Sim. Olha só, gente. O teu aqui eu já estou de frente aqui com o Jaelson. Eu fiquei curioso agora, viu? O Jaelson é influente. Não fale do Cássio, não, que ele não autorizou, né? Então, Jaelson. A gente cria uma habilidade, né, para ver, para identificar isso, né? Você é influente, né? E isso é interessante porque eu vou fazer alguns treinamentos presencial, então você vai vendo as pessoas que estão ali na plateia, e você vai identificando. Então, para eu me identificar com a plateia inteira, eu tenho que falar um pouco para o influente entender, eu tenho que falar para o dominante entender, eu tenho que dar detalhe para o conforme entender e eu conectar com todos. Quem fazia muito bem isso, com maestria, e eu não sei se ele sabia, mas ele era um analista de perfil comportamental, é o Jô Soares. O Jô Soares, puxa vida, ele conecta... Rapaz, eu sou fã, eu era fã. Ele conecta com o entrevistado, ele tira o melhor do entrevistado, porque ele entendia o entrevistado e o que ele fazia. O público que estava vendo. Se ele ficasse numa conversa ali só com conforme, o cara que não era conforme na televisão ia mudar de canal. Beleza. Se ele ficasse conversando só com o influente que era ali, o cara ia mudar de canal. Então, durante a entrevista, ele via que o cara era conforme, ele trazia a influência desse lado, ele andava nos 4 perfis. Perfeito. E hoje em dia, o cinema americano, ele usa muito o perfil comportamental para fazer essas séries, né? Séries que falam, né? Sim, sim. Enfim, as séries. A Netflix. Você pega ali e você vê os perfis muito bem definidos. Por quê? Tem gente que não consegue estar ouvindo a gente, que não consegue parar de ver a série. Por quê? Acredite, um dos personagens ali tem o teu perfil. Então você começa a ver o que está acontecendo. É meio que você começa a se ver na série. Isso, exatamente. Exatamente. Você começa a se ver, então você quer saber o que vai acontecer. Eu quero saber o que vai acontecer e você não para. Você consome aquilo, você vai dormir tarde porque você quer ver. Então, isso é bem... Fora do Brasil era muito usado há muito tempo, né? Não que seja novo no Brasil, várias pessoas já usam isso há um bom tempo, né? Mas agora, no corporativo está se usando muito isso. Não só o DISC, né? Que seria esses perfis, né? A gente também fala de valores, porque a gente tem perfil que ele é mais aderente a algumas áreas, né? Área comercial é mais aderente, o dominante, o influente, ok, mas perfil não é sentença. Perfil é uma característica. Grande observação. Perfil não é sentença. Perfil é característica. Eu tenho meus pontos fortes, show, vou identificar e vou usar, e eu tenho meus pontos a desenvolver. E todos os perfis são maravilhosos e são complementares. Muito dificilmente você vai ter uma empresa próspera onde você tenha apenas um perfil, porque são complementares, né? São perfis complementares. Então, é muito interessante eu trazer isso, levar a consciência da pessoa o que eu tenho de fortaleza e o que eu tenho a desenvolver. E muitas vezes as pessoas, até agora, Jaelson, depois da pandemia, as pessoas flexibilizaram demais. Tiveram que flexibilizar. E esqueceram de voltar para o seu perfil original.
esqueceram de voltar para o seu perfil natural e estão pagando o preço, estão sofrendo, às vezes pagando com a saúde, porque estão muito distante ao seu perfil natural. Flexibilizei, tive que ficar em casa, tive pouco contato, me acostumei com isso e me transformei numa outra pessoa, né? É foda. Isso é interessante, você ter essa consciência e voltar, porque todos nós, o teu perfil natural você não muda, mas a adaptação e a flexibilidade está no teu controle e está ali. Se os teus resultados estão bons, ok. Porque não tem perfil melhor nem pior. E pior, perfil bom ou perfil ruim, não. Todos eles são maravilhosos, né? E todos eles são complementares e podem se desenvolver. Uma curiosidade, Clóvis, com relação aos perfis. Existe algum estudo ou algum dado que mostre uma combinação melhor, que melhor se adeque entre um e outro? Vamos falar de relacionamento mais intenso, de repente o relacionamento conjugal. É óbvio, isso nem sempre a gente consegue medir antes. Ninguém se aproxima de outro já no namoro. Qual é o teu perfil? Faz análise, né? Isso não é... Senão o padre, na hora de casar, ia pedir a certidão de casamento e ia pedir um relatório de perfil. Que ideia boa. Eu acho que essa ideia ser implantada. Eu vou falar com os padres e os pastores. Olha que legal. Essa visão é a visão realmente... se o perfil mais próximo ao meu... ele é o que vai conectar mais comigo, então eu tenho que procurar uma pessoa do meu perfil. O teu perfil é influente ou dominante? Amigo, exatamente. É, você já está quase que um analista. Imagino. Então, mas o legal é complementar. Vou contar outra coisa. Já contei do livro que eu não gostava de ler, mas eu leio. Boa. Eu não gosto muito de planilha. Né? E minha esposa gosta de planilha. Então, quando tinha que planilhar alguma coisa, esse cara falava, é gente boa, mas ele não gosta de beber, nem de ler, nem de planilha. Assim, por eliminação. Então, a minha esposa chamava pra gente ver as contas e eu falava, amor, eu confio em você, faz ela aí. É conforme. É conforme, né? Ela tem uma estabilidade, não conformidade, estabilidade. Tá, mas ela me complementava, mas não é porque ela é boa nisso que eu larguei. Então, eu desenvolvi, né? Hoje eu tenho minhas planilhas, não é a planilha da Daniela, que é uma planilha maravilhosa. Olha só. Mas a gente tem que se desenvolver um pouco. Ela precisa conhecer Renata. Renata é a minha esposa. Também, minha esposa planilha. É conforme top. Ela é engenheira, ela gosta de número. Então, assim, eu fiz a pergunta curiosa e, curiosamente, também cito o meu exemplo, né? Eu sou emoção, eu sou influência, enfim, essa coisa toda eu... tem uma certa aversão a número, assim, não é que eu também não conviva, preciso, ela gosta? Mas ela gosta, ela é engenheira, então ela gosta de número. E eu digo assim, pelo menos no meu relacionamento, é incrível como um balanceamento complementar, isso complementa. Eu sou complementar e nas empresas também. Isso que é legal. Eu brinco muito, né? E no meu caso é só brincadeira, não tem base científica nenhuma. Tem que ter um doido e um sadio, né? Lá em casa, o sadio é ela. O resto... O outro sadio é você também, vai. O outro sadio sou eu assim, também. eu vejo que as pessoas, em algum momento, elas são complementares. Porque alguma coisa poderia estar... Imagina se eu não gosto de planilha e não me desenvolvesse. Minha esposa não gostasse e não se desenvolvesse. Caraca, quem que ia organizar? Né? Se em casa fôssemos todos influentes, não ia ter ninguém para ouvir na hora do almoço, né? Caramba. Todo mundo ia falar, né? Nem lá em casa todo mundo gosta de falar. Mas a gente realmente se desenvolver, entender quem está ali para conectar melhor com os outros. Se as pessoas são complementares na empresa, e a gente tem muita coisa, tem alguns perfis que não gostam de conflito, né? Quem gosta de conflito? Ninguém gosta de conflito. Gostar não. Mas espera lá. Mas tem gente que gosta de um conflitozinho, de uma arenga. Você sabe que eu vejo... arengueiro no sangue. Eu vou falar uma coisa aqui, a tua audiência vai falar. Esse Clóvis, deixa eu entender um pouco mais do que ele fala. Conflito é um presente. Conflito é um presente. O que é um conflito? É o mesmo assunto visto de forma diferente e com perfil diferente. Você não está se referindo à faixa de Gaza, não, né? Não. Esse link é muito bom, porque você pega... O que a gente, quando fala em conflito hoje? É conflito armado, conflito de torcida, é guerra, é briga. E conflito não é isso. Não é isso. Boa. Conflito é o quê? Grande eu vejo explicação. O meu gestor falando uma coisa que para mim não faz sentido algum. Ok. Mostre para o seu gestor o que mais faz sentido. Gestor, o que você está falando já fez sentido em algum momento, eu entendo, eu respeito, e valorizo isso aí. Na minha visão, faz mais sentido, nós fazemos de outra forma. Você quer me ouvir? É um conflito? É um conflito.
eu tenho ali uma visão diferente de ver as coisas. Conflito romântico, né? Não, assim, a gente, eu tenho mais calmo, eu né? tenho, não, isso não é um conflito, é um conflito conectado, tá né? certo, tá certo. Você pega, meu filho tem 18 e ele tem uma visão diferente da minha. sua. Ele não sabe o que é máquina de escrever, ele não sabe o que é fax e o celular que eles vivem grudado era a televisão que minha mãe mandava desligar. Eu adorava ver Trapalhões e Chips, né? E o ruim que era no mesmo horário, não dava para gravar. E minha mãe falava, sai da frente da TV, você só fica na frente da TV. Hoje é o celular, né? Não é o Trapalhões, é o Chips, ali. Mas cria um conflito. E o que eu faço? Gente, a gente tem um acordo em casa. Mesa não é lugar de celular. Caramba. Né? E isso não é assim, não é um informativo que a gente Tem casa passa. que se fizer isso, o pessoal não almoça. É um acordo. E eles entendem que aquilo é pra gente. É um conflito. Isso meu pai não gosta. E se alguém me chamar na hora que eu estiver almoçando, eu vou demorar para atender. Acredite, você vai. Mas aqui a gente não... É um acordo que eu e minha esposa, a gente tem um combinado, né? E os meninos, eles... Porque eu acho que a correria, né? Não correria, mas o ritmo do dia a dia hoje, você tem que aproveitar os momentos que você está com a família e conectar. Muito né? bom. O filho está olhando, está falando com você, você está com o olho no celular... não é um julgamento, tá? Não um julgamento de pessoas, é um julgamento, às vezes, de alguma atitude. A gente não julga a pessoa, né? Isso é importante. Se é para julgar, julgue a atitude, não as pessoas. E ali falta o olho no olho, né? De você falar não para o seu filho olhando no olho. Filho, não, acredite, eu tenho vontade até, mas não vai dar. Não vai dar. Esse mês não vai dar, porque a gente tem outras prioridades. A importância do não, Clóvis. A importância do não, exatamente. A gente tem que saber dizer o não. Né? Você pode, em algum momento, dizer sim e não ser admirado, né? E não fazer sentido para as pessoas, ficar muito fácil. E você falar um não conectado e as pessoas te amarem. Numa negociação, você falar um não para o cliente teu, ele te admirar, entender e está tudo certo. E numa negociação, você falar um sim para o cliente, não fazer sentido, ele fechar por alguns outros motivos, enfim. O não, muitas vezes, é necessário. Tão importante, né? Quanto ao sim. Saber dizer não. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante de uma atriz da Globo, onde ela é uma pessoa referência, tem um sucesso muito grande, onde ela falou, eu não sabia dizer não. E quando eu entendi isso, tive consciência disso e consegui aprender a dizer não, a minha vida mudou. Quem desse lado aí da tua audiência, se não souber dizer não, pode ser que seja aí que o resultado não venha, porque eu não sei dizer não, eu quero agradar todo mundo. Caraca! E às vezes você paga o preço, né? Saber dizer não para os filhos, dizer não para o filho é desafiador, né, Jailson? É desafiador, cara. Dizer não para o filho não dá vontade. A vontade é de dizer sim, né? Sempre, mas não é possível. Sempre, mas não é possível. Eu ouvi muito não do meu pai. Eu me lembro que cada não que dava era... o coração aquecia, né? Mas eu entendo o meu tinha duas armas, era o não e uma lapada, entendeu? Naquela época podia, né? E eu não tenho revolta não, viu, Clóvis? Meu pai, eu sou tranquilo. Uma lapada boa mesmo. E isso não Já levei muito, mas era legal. Mas isso, hoje não pode mais. Isso não é uma... E quem se identificou com o que a gente está falando aqui e tomou lapada também recebeu não e tem alguma questão em relação a isso... Não foi falta de amor. Em alguns momentos às vezes falta sabedoria. Eu entendo, meu relacionamento com minha mãe é maravilhoso hoje, né? Mas em algum momento não era tão bom, né? Mas tu tem cara de traquino, velho. Eu acho que tu levou uma lapada assim. Não, eu era uma criança normal, aprontava. Tô brincando, tudo, viu? Né? Eu quis te provocar pra ver se mas se você acha que eu tenho cara traquino, é porque você não conheceu o Henrique, meu filho. Né? É porque, sabe aquela história do cara que provoca o outro dizendo, você não tá bem, você tá muito nervoso. O cara, tô não nervoso não. Tá, rapaz, como você tá? O cara começa a ficar daqui a pouco, tô não nervoso não, mas quer bater. Então, assim, né? É uma provocação. Mas falando no mesmo assunto, na mesma linha, Clóvis, a gente tava até trocando as ideias antes sobre essa possibilidade de você conciliar tudo isso dentro do seu perfil comportamental, onde você consegue concordar em discordar. E foi uma frase dita por você que eu achei muito interessante, me chamou a atenção, por sinal. Para a gente explorar um pouquinho esse binômio, essa situação, é possível a gente concordar em discordar? É possível. E
Aí que está os resultados, às vezes, que as pessoas não querem ser contrariadas, né? Líderes que não gostam de ser contrariados, não gostam, não são muito ouvintes, pode ser aí que esteja a diferença e aí que mude o resultado, né? Muitos líderes não gostam de ser contrariados, as ideias deles são aquelas e eles têm que ter ideias mesmo, eles têm a maneira de pensar, têm a estratégia, mas muitos deles não deixam que a equipe faça parte da decisão, né? Em algum momento eles são... Lógico, eles têm que ser decisores, né? Sim. Mas em alguns momentos não precisam ser tão centralizadores, né? Não é... Estou dizendo alguns casos específicos, né? Tem que se desenvolver e realmente dá para a gente... Perdi um pouco o fio da Não, meada o discordar aqui, em discordar. É a questão de você conseguir concordar em discordar. Exatamente, concordar Entendeu? em discordar. A possibilidade disso aí, quando você fala do ser contrariado. O ser contrariado ajuda na personalidade ou ele constrói melhor o comportamento do ser humano? Se você souber... Se você aceitar que você não é perfeito e que as outras pessoas têm uma maneira diferente de pensar que é a sua, Sim. Fantástico. Eu tenho o meu modelo mental, eu tenho o meu perfil e eu tenho minha história. Eu tenho minhas crenças, tudo aquilo que eu vivi e senti, me formaram crenças. Nós somos produtos das nossas crenças, Lógico, né? lógico. Então, tudo isso vem, às vezes eu tenho minha verdade nua e crua, Mas que é somente de sua. quem discorde comigo. E tá tudo certo. Se tiver dando resultado, ok. Se não, começa a concordar em discordar, né? Começa a se desenvolver. Né? A gente estava falando em perfil comportamental nas empresas, né? Sim, perfeito. Eu vou te dar um dado aqui que é muito importante. A gente trabalha muito com contratação das pessoas nas empresas, né? Em entrevistas. Quem faz, vamos dizer, a contratação mesmo é a empresa, através do psicólogo, do RH. A gente faz ali uma primeira triagem, né? E a gente percebe que tem um dado que é bem interessante. 85% das empresas, 85% das pessoas que são demitidas, elas são demitidas pela questão comportamental. Caramba. Não é por questão técnica. Então, eu vejo lá o teu currículo, contrato o Jaelson, porque eu vejo que é um currículo realmente que faz sentido com a vaga que eu estou precisando. Então, o melhor candidato aqui para essa vaga é o Jaelson pelo currículo. Legal. Eu levo o Jaelson para dentro da minha empresa, ele vai lá, vai dar um show com a parte técnica, que é importantíssima. Aí eu vejo que o comportamento dele como líder não está sendo bom. O clima organizacional não está bom por causa dos comportamentos dele. O que eu faço? Geralmente as pessoas estão o quê? Trocando, vendo outro currículo, demite e contrata outro sem desenvolver as pessoas. O custo é alto, né? O turnover hoje é alto, tem um custo, né? Você Sim. contratar e demitir. Alto mesmo. E você perde tempo, né? E você perde a oportunidade de desenvolver as pessoas. Mas, Clóvis, eu vou treinar uma pessoa aqui, vou desenvolver para ela ir para outra empresa? Amigo, esse é o caminho. Ele falou, mas é caro fazer treinamento hoje, desenvolver as pessoas. Mais caro é você pagar o preço da falta de conhecimento e, às vezes, da ignorância das pessoas, né? Às vezes, você bota uma pessoa para fazer uma determinada função, tecnicamente, ela é boa para aquilo, mas o comportamento dela não é bom. Então, 85% das pessoas que são desligadas por questão comportamental. Por isso que, às vezes, em alguma contratação, você fala, esse cara é muito técnico? Não, mas a parte técnica eu desenvolvo. Legal. Mas o comportamento dele é muito bom. Então, ele agrega, né? Ele ajuda no clima organizacional. Eu, particularmente, tenho uma régua que me ajuda muito na questão da contratação. O item número 1 é comportamento. Legal. Eu acho que isso aí é sine qua non, é uma coisa que faz a diferença nas relações humanas no geral. Mas a técnica não pode ficar de lado. Sim, que é muito vai importante. trazer o resultado, né? Então é o equilíbrio, meio que o equilíbrio entre um e outro, né? Tem que ter. Isso. E outra que às vezes para mim é importante demais é o potencial que a pessoa tem.
Porque às vezes a pessoa não sabe bem aquilo que veio fazer, mas ela tem um potencial muito grande para aprender. Que ela não enxerga. Que ela não enxerga. Exatamente. E aí, dependendo do ambiente, ela pode ser despertada. Exatamente. Existe uma dificuldade de muita gente em querer, em aceitar, em abrir o coração para querer fazer, às vezes por conformismo mesmo. Está conformado com o que tem, com a vida que leva. Está tudo certo. Está tudo certo, cada um tem o seu. Agora, o eixo principal da nossa conversa, comportamento, é um lado extremamente relevante. Não é assim? Porque é o que faz a diferença na continuidade. Né? Uma pessoa que não tem um comportamento equilibrado, é impressionante o estrago que ela pode fazer no negócio. Exatamente, exatamente. No negócio, do que são formadas as empresas? Hoje você pega a empresa, é formada do quê? Processos, pessoas e resultados. Empresa é isso, processo, pessoa e resultado. Algumas empresas estão focadas no processo. Tem um processo novo, estou lá e estou desenvolvendo o processo. Legal. Esquece das pessoas. Né? Tem empresas que estão focadas só nos resultados. Então, não está dando resultado? Temos que melhorar. Vamos botar meta, vamos traçar alguns planos e não desenvolve as pessoas nem os processos. Aí, realmente, você pode estar não tendo resultado. Pessoas, processos, resultados. Se você focar só num desse, realmente você pode estar... ali pode ser teu gap, né? Por isso que eu digo, desenvolvimento das pessoas, quando você falou, né, sine qua non, né? Realmente você tem as empresas que estão entendendo isso como um diferencial, estão começando a ter ganhos muito grandes. Resultados incríveis. Inclusive, a gente esteve em São Paulo, eu tive com um pessoal de franquia em São Paulo e teve uma visita técnica do McDonald's, né? E nessa visita técnica, o VP do McDonald's falou: o que a gente tem hoje de desafio maior é de não atrapalhar os nossos líderes. E o desafio maior ainda, desenvolver as pessoas que aqui estão. Né? E você vê o McDonald's tem um turnover muito alto. Né? Então, você vê uma multinacional realmente com foco nas pessoas. Por quê? Turnover alto. Em algum momento, 85% ao ano. Não faz sentido. Né? E as pessoas já entravam com data de validade para sair, porque a gente sabe que ali realmente era um entra e sai muito grande. E não precisa ser assim. Né? Não tem essa necessidade dessa forma. É uma crença que realmente... Uma crença é um fato, que isso realmente existe, mas o que eu posso colaborar, o que eu posso mudar nessa estrutura, né? Nesse ecossistema? Deixar as pessoas mais preparadas para que o turnover diminua, né? Então, essa é a visão, a nossa visão também. Acreditar nas pessoas e no desenvolvimento das pessoas. Quando eu falo Ferretti, treinamento e desenvolvimento pessoal, é isso. Boa. É desenvolvimento pessoal. Profissional vai desenvolver? Vai. Mas eu tenho que olhar a pessoa sistêmica. Boa. Né? Ela é casada, ela está no segundo casamento, no terceiro, ela tem filho, ela passou por algumas coisas que a gente nem imagina, e em alguns momentos está julgando a falta de produtividade dela. Né? Muito bom. Nessa mesma linha, Ferretti, Clóvis Ferretti, gostei do nome, tá difícil contratar hoje? A mão de obra está mais difícil? Essa questão comportamental, ela tem ao longo dos últimos tempos melhorado ou piorado? E não dá para você afirmar assim que tem melhorado ou piorado, né? Você tem canais de absorção de profissionais, né? Você tem canais gratuitos, né? Que você tem aí, enfim, que você deixa o currículo, ali você consegue realmente fazer essa seleção. O que a gente tem buscado e tem conseguido é fazer um filtro para não perder tempo nem do candidato, né? E nem da empresa. Por quê? A gente tem os perfis, tem os valores, e ali você consegue mapear isso e trazer uma pessoa com mais assertividade. Não que isso vai determinar, vou ter que contratar esse porque é D ou porque é I. Porque tem algumas questões também, você imagina ali numa área comercial. Eu vou pegar um dominante, um influente, que ele é um pouco mais aderente. Ok. Beleza. Mas esse cara, eu vejo lá nos valores pessoal dele, nos valores pessoais, o econômico dele é baixo. Então, ele não está muito ligado no econômico. Para ele, tanto faz como tanto fez. Então, ele se conforma com um salário fixo, com uma ajuda de custo, e ele não consegue alavancar o variável dele. Eu ganho comissão. Mas se o meu econômico é baixo, cara, está tudo tranquilo, não preciso de comissão. O que eu estou ganhando já está bom. E ele tem um papel aderente, né? Ele tem um perfil aderente. Mas, em algum momento, esse valor dele não está muito equalizado com aquela vaga.
Aí você pega um C e um I, que não tem... Um C e um S, estável e conforme, que não é tão aderente assim para o comercial, não é que ele não possa fazer, tá? Sim, tá entendendo. Que tem um econômico alto e um teórico alto, então ele vai se desenvolver porque ele quer ganhar o quê? Ele vai fazer o salário dele no variável, amigo. Ele vai ganhar R$1.000 de fixo, 1.000 e poucos, que vão ter o nosso salário mínimo, Sim. né? 1.600, será? É isso? 1.300 e pouco. 1.300 e pouco. Ele vai fazer 10 mil, 20 mil no variável, na comissão. Ali que vai ver. Então, quando você vai contratar, não dá para falar, tá mais difícil ou mais fácil. Você tem que procurar algumas ferramentas que te deem pessoas ali que vai ser bom para elas e para você, né? Boa. Para elas, para você, porque nós temos o nosso presidente hoje, né? E nós tivemos desde o Fernando Henrique. O Fernando Henrique tinha uma característica lá de estabilidade, né? Estável, né? Era monotônico e tinha uma característica. Depois nós tivemos o Lula, né? Que teve outra característica, também outro perfil. E nós temos agora o Bolsonaro, que tem um perfil totalmente diferente. Caraca, se o presidente do nosso país, que é o líder maior, nós tivemos 3 perfis diferentes, nos últimos 3, tem a Dilma também que tem perfil diferente, por que dentro da empresa eu tenho que falar realmente tem que ser esse aqui? Não é que tem que ser esse aqui. Tem alguns que são mais aderentes, mas todos os perfis podem fazer o que quiser. Porque todos os perfis são maravilhosos. E podem melhorar. E podem e merecem ser desenvolvidos, né? Você não pode usar o teu perfil como uma historinha ou então uma desculpinha para não se desenvolver. Não, eu sou muito objetivo e sou, às vezes, duro porque eu sou dominante. Meu amigo, e o que você tem ganho com isso? E existe, Clóvis, um percentual de pessoas que se sustentam nisso. É tipo assim, aquele cara que diz, eu não levo desaforo para casa. E aí isso dentro é um comportamento que ele adotou e ele às vezes não aceita conselho e tal. Exatamente. Tem jeito para esses? Tem. Ele entender e ele ver. Se ele não aceita desaforo e não leva desaforo e o resultado está sendo bom, ok, continua não levando desaforo não. Mas se você não leva desaforo e os resultados não são bons, então começa a prestar atenção. Porque isso é um perfil teu, uma característica e talvez isso que você tenha que desenvolver. Aquela pessoa que fala assim... Me fala sobre você aí, me dá um ponto forte seu, Jaelson. Eu sou transparente mesmo, eu falo, doa quem doer, eu falo mesmo. Legal, isso é uma qualidade sua, que bom, numa entrevista, né? Que bom, você é assim mesmo. Se tiver que falar, eu falo mesmo, doa quem doer. Legal. Você tem filho, amigo? Tenho. Como é que é a tua relação com teu filho? Meio desafiadora. Por quê? Conta um pouco mais, vai. Me fala aí. Ele fala com o filho do jeito que ele quiser e doa quem doer. Doa quem doer. E às vezes eu estou amassando, né, e criando dor nas pessoas sem necessidade. Apenas para quê? Para suprir o meu perfil e eu ficar 100% no meu perfil, que é uma opção. Legal. O resultado está bom? Continua. Não está... consciência e se desenvolve. Muito bom. Estamos aqui hoje no TheCast recebendo ele, Clóvis Ferretti, que é mentor, coach, analista comportamental, consultor de empresa, que está aqui com a gente trocando ideia e a gente quer conhecê-lo um pouco mais. Clóvis, todo convidado que chega aqui, a gente procura saber 2 momentos da sua vida. E é muito interessante porque a audiência geralmente faz assim uma análise ou pelo menos se conecta muito bem. Você é um cara de 49, né? Inclusive a natureza tendo o ajudado. E aí o que acontece? Na tua trajetória, o momento sombra, o momento luz. Como todos nós temos, né? Um momento mais difícil da vida, aquele dia que realmente a gente amanheceu ou de repente algum acontecimento. Gostaria de conhecer esses 2 momentos seus. Vou começar pelo momento sombra. Na tua trajetória, qual foi? O momento sombra na minha trajetória é... sistêmica, né? Na trajetória da sua geral. Vida, daquilo que se destaque que você possa revelar e passar para nós. Vou dizer, o momento sombra, eu tive vários e eu sou muito grato a eles. Eu tive muito crescimento no meu momento sombra. O momento sombra eu falei sobre meu filho, né? Lógico, eu percebi, que realmente emocionante. Foi uma coisa que... Eu acho que é um registro que tem que ficar na nossa história. Aí, que realmente ali para mim foi um momento sombra. E que me trouxe luz, né? Perfeito. Que foi muito bom. E eu tive vários momentos luz também, mas acredite, o meu momento luz, ele está por vir. Eu tenho certeza disso.
Cada dia que eu trabalho, cada pessoa que eu atendo, cada empresa que eu vou, cada centavo que eu ganho, cada ação que eu tenho, cada preparação que eu tenho é em direção ao meu momento luz. Meu momento luz foi quando eu tinha uma vontade muito grande, já conheci o Paulo Vieira, e queria muito trabalhar e estar do lado dele, né? Contágio social. O meu momento luz foi quando ele me ligou, falou: Clóvis, estou indo para São Paulo amanhã. Eu estou precisando da tua ajuda para ver algumas coisas, enfim, que não vem ao caso, mas eu me senti muito conectado com uma pessoa que eu queria e eu tinha certeza que aquele momento ia chegar, né? Para mim, eu posso citar isso como um momento luz, e momento luz, a hora que a minha esposa deu à luz, né? Boa. Porque ter 2 filhos, né? Filhos. Foi momento luz para mim, tanto um quanto o outro. Eu não consigo mensurar o que as mulheres, sentem nesse momento. Eu não me atrevo a entender o que a mulher sente em dar à luz. Mulher é maravilhosa, né? Eu sou pai, eu amo meus filhos, mas o amor de mãe eu não me atrevo a mensurar. Vocês são pais? Sim. Você é pai? É muito bom ser pai, né? Jaelson? É muito bom. Eu falo assim diferença. que a minha maior... o que eu faço de melhor hoje, o que eu tenho assim de mais aptidão, eu descobri que é ser pai. Que massa, velho. Não é análise de perfil comportamental, não é coaching individual, coaching em grupo. Eu vejo que a maior aptidão que eu tenho hoje é ser pai. Né? Que bom, cara. Mas eu não me atrevo a querer entender o que é uma mulher dando à luz, né? E ser mãe, né? Foi um momento marcante para sua vida. Os meninos, quando nasceram, e olha que interessante, meu filho nasceu, e eu falei, meu filho vai trazer muita sorte pra gente, a gente vai se preparar, né? Porque não é apenas sorte, né? Você tem que se preparar. Lógico. E ele vai marcar uma virada, né? E no dia que ele nasceu, eu estava esperando ele no quarto, eu fechei um dos maiores projetos que eu queria ter fechado no imobiliário corporativo. Eu atendi a maior empresa de fast food do Brasil, todos os restaurantes no Brasil inteiro. E aquilo para mim falou, caramba, eu tava meu filho nascendo. Eu ia conhecer a pessoa, já conhecia porque eu tinha participado do parto, né? Sim. Dos 2 eu participei. Mas no momento que ele estava chegando dentro do quarto, o cara me ligou e falou, cara, o projeto é teu. Vamos fechar com você. Eu falei, caraca, que André, massa, velho. que bom. Então, tem vários momentos do Rapaz, mas sou muito grato também pelos momentos, como é que você falou? Sombra. Um momento sombra. Dificuldades, né? Que nos ensinam, né? Momentos sombras que vão vir pela frente, eu blindo ele como? Com amor. Com amor e com gratidão. Porque até essas questões, outro dia, bateram no meu carro já. Eu saí do carro, olhei, respirei fundo, falei, caraca, meu, e agora, né? Pera lá, eu tenho seguro, eu tenho carro, tá tudo certo. Daí eu uso o 1090. O que é o 1090? 10 é o que te aconteceu, é o fato isolado, o que te aconteceu. 90% é o que eu vou fazer com o que me aconteceu. Isso está na tua mão, isso está no teu controle. 10% é o fato, é o que aconteceu. 90% é o que eu vou fazer com isso. Está aí à tua disposição, é você que decide. Perdi meu emprego, é 10%. O que eu vou fazer agora? É 90%, eu vou me especializar, eu vou crescer, eu vou fazer curso, né? Eu vou para cima. Puxa, perdi o meu relacionamento, perdi meu casamento, é 10%, acredite. 90% é o quê? Vou me preparar para o próximo, vou resolver questões que eu tenho que resolver e partir para um casamento fantástico. O que eu vou fazer? 10,90, né? Muito bom. Isso é uma nota de esclarecimento muito interessante que os nossos ouvintes com certeza vão guardar aí no coração, porque eu também não tinha ouvido não essa do 10,90 não, embora eu soubesse da outra parte, mas a janela 10,90 foi ótimo. É muito bom. Clóvis, eu nessa reta final do nosso TheCast, cara, conteúdo pra caramba, e você é daqueles que se a gente for apertando vai saindo mais, isso é muito bom. É sinal que você tem oportunidade de fazer outros TheCast, de estar aqui com a gente outras vezes. Será uma honra. Muito bom, mas eu não deixo de graça também, que você não veio aqui, não vou deixar à toa. Fazer um ping-pong rápido com você, com alguns temas do que você pensa a respeito de determinados assuntos. Ok. Aí eu vou falar aqui, você de repente faz um comentário, eu já entro com o outro, e você faz um comentário, eu entro com o outro, e assim funciona, beleza? Esporte. Esporte,
Eu sempre incentivo esporte, adoro esporte, desde pequeno. Fui muito estimulado ao esporte, eu acho que faz parte de toda a sociedade desenvolvida, tem que ter o esporte presente. Política. Política, necessário. E política a gente não fala em presidente, governador, prefeito, não. Política em geral. O que nós estamos fazendo é política. Quando você está com a esposa, né? Dani, como é o nome da esposa? Cássio. Rebeca. Rebeca, é política, né? A gente... E eu acho não, a nova geração está vendo a política de uma outra forma. Mas é necessário e está tudo certo. Família. Família é meu bem maior. Meu bem maior. Religião. Família é o que blinda. Família é o bem maior. Religião, opção. Fé. Fé é o que ajuda muito. Fé. Caraca, ateu tem fé? Tem, e ajuda o ateu. Não estou falando de religião, estou falando de fé. Sim, por isso que eu perguntei. Tem ateus que têm fé que vão se curar e se curam. Tem fé que vai prosperar e prospera, né? Então, a fé é muito importante, né? A fé é muito importante. Para mim, eu tenho muita fé. Quando eu falei que o meu momento luz tá para frente, eu tenho certeza disso. Muito bom. Fico muito feliz. Dinheiro. Dinheiro é ótimo. É ótimo. Abundância é ótimo, né? Quanto eu tenho de dinheiro e quanto eu quiser ajudar, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou poder ajudar, né? E dinheiro traz felicidade? Não traz, não. Mas esqueceram de falar também que dinheiro não traz felicidade, mas a ausência dele causa desespero. Viagens. Adoro e eu tô tendo que me adequar aqui, porque eu vou para uma reunião, já tenho clientes aqui em Maceió, eu vou para uma reunião de terno e gravata andando pela orla. Isso acontecia comigo quando estava de férias. Então, eu olho e falo, caraca, olha como eu sou privilegiado, né? Boa. Estando aqui trabalhando com grandes empresas aqui, que a gente está conseguindo desenvolver um trabalho muito legal, andando na orla, naquele sol fantástico. E aquele mar de vários tons de azul e verde. Que massa. Né? Trabalho é onde você vai passar a maior parte da sua vida, meu amigo. Você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando, né? Então, mas eu não consigo falar assim, puxa vida, eu gosto tanto do que eu faço que eu não sei se é trabalho ou se é lazer. Não acontece isso comigo, porque tem coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho que se eu pudesse deixar para outro fazer, eu faria, tá? Mas trabalho, lógico. Eu amo. Muito bom. Clóvis, legal estar aqui com você, cara. Você realmente tem um conteúdo que, se a gente, como eu falei, acelerar vai longe, né? E cada fala, cada parte é um gancho e tem outras coisas, e vai na temática. O importante é que a gente chegou à conclusão aqui que esse equilíbrio, essa flexibilidade entre ter razão e ser feliz, ficou muito claro dito por você. É isso aí. Eu quero deixar para você a oportunidade de você fazer, sim, as considerações finais, seus agradecimentos, de repente algo que eu deixei de comentar aqui que seria interessante para todos nós, especialmente para a audiência, que é a razão maior da gente estar aqui, né? Porque é quem vai nos assistir, é quem vai consumir esse produto, esses ensinamentos até. Com você a palavra para tudo isso. Legal. Primeiro, novamente, falar que é uma honra estar aqui com você, né? Uma pessoa muito bacana aqui. Foi uma coincidência muito grande, né? Nós estávamos falando de um assunto. Cheguei aqui, encontrei com o Clóvis e aí a gente começou a conversar e foi legal. E daqui a pouco a gente estava falando trocando sobre trabalho e tal. E a gente disse, espera aí, vamos deixar isso, vamos gravar isso, né? Porque a conversa tá boa, mas a gente tem que levar adiante. Foi aí que decidimos fazer o nosso TheCast. Isso aí. Então, a consideração geral outro dia eu tive uma experiência que eu quero compartilhar aqui. E uma pessoa ligou e falou, Clóvis, eu estou lendo tanto, eu leio, eu vejo conteúdo, eu vejo vídeos, eu vejo tudo, mas eu não consigo sair do mesmo lugar. A pessoa estava se abastecendo de muitas informações ótimas, né? Informações preciosas e caras, às vezes, de graça ali para ela, né? Ela tinha acesso a informações, só que ela não conseguia botar em prática. E o que começou a acontecer? Ela começou a se cobrar e se frustrar. Então, eu vejo que isso tem acontecido muito, porque a informação hoje é vasta, uma informação grande, muitas informações de qualidade, só que a pessoa não consegue botar em prática. Quando eu não consigo colocar em prática, o que acontece? Eu começo a me cobrar,
eu começo a me frustrar e eu fico aborrecido com isso. Então, se você é dessas pessoas que tá aí, conteúdo e livro, tudo, gente, está tudo certo. Vê o que você gosta, um assunto que você gosta mais, se aprofunda, mas não se cobre. Porque eu vejo que essa pessoa que estava falando comigo, ela viu um post meu e me ligou e a gente acabou tendo uma relação. Eu vi que ela era uma pessoa que consome muito esse marketing digital, essas mídias, né? Mas eu vi que ela estava se cobrando. É o que né? falam de gordura cerebral. E hoje, exatamente, porque hoje você tem uma obesidade de informação. Eu adquiro informação e eu não consigo botar em prática. Muitas vezes porque você não tem um plano de ação ali, né? Mas é não se frustrar e não se cobrar. Eu vi e não fiz nada. Ok, prepara suas ações e faça. Muito bom. Onde achar o Clóvis no digital? No digital. O Clóvis Digital você vai achar como Clóvis Ferretti no Instagram. Tem o Instagram, tem o Face. Meu marketing tá vendo outras plataformas aí, né? Pra gente, que a gente sabe que isso é muito importante, né? Hoje isso é uma realidade e você tem que estar fortalecido nessas mídias sociais, né? Eu estou me desenvolvendo cada vez mais com isso. Eu vi até a gente falou de alguma possibilidade futura que eu acho incrível que você vai estar fazendo por essas pessoas que precisam se fortalecer, né? E eles me acham no Clóvis Ferretti, né? 2 R's, 2 T's e I. Eu vi que tem alguns Ferretes aqui também, mas é com 2 T. Muito né? bom. Estivemos aqui com ele, Clóvis Ferretti, diretamente aqui do TheCast. A gente quer te agradecer, Clóvis, e desejar sucesso na sua jornada, para que você cada vez mais contribua com a transformação de vidas. E essa questão do comportamento, dos perfis comportamentais, tem como ajudar e muito. Você que não conhece ainda essa ferramenta, você que ainda não se descobriu, existem vários caminhos. Um deles é você procurar o Clóvis para que ele possa, de repente, também desenvolver o seu perfil comportamental. Não é assim? Exato. A gente quer te agradecer e espero logo a gente se encontrar nessa jornada da vida. Ok. E a você que nos segue, nos acompanha, nós queremos te agradecer também e dizer que você não pode se esquecer de inscrever no nosso canal lá no YouTube, TheCast Podcast, o podcast que destrava ideias. Forte abraço e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.